Neste mês de agosto, a lei da anistia completou 30 anos. E o repórter Justiça de hoje resgata o passado para que a lei possa ser entendida. Foi em 22 de agosto de 1979 que o Congresso Nacional em Brasília aprovou o projeto que permitiu a volta dos exilados ao país com o perdão de crimes políticos. Para muitos, a lei foi um marco, o início de um processo que culminou com o fim da ditadura militar. A ditadura militar durou de 1964 a 1985. Um tempo marcado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o governo. Nós acreditávamos que aquela juventude realmente teria condições de recuperar o governo democrático no país e fazer a gente avançar. Antes do regime militar terminar, veio a anistia. A palavra vem do grego amnestia, que significa esquecimento. Basicamente, a anistia é o ato jurídico por parte do Estado, na forma do Poder Legislativo, de perdoar pessoas que cometeram delitos, sobretudo no âmbito político. O historiador Antônio Barbosa explica que na década de 70, o anseio por mudanças cresceu no país. Das 23 cadeiras em jogo nas eleições de 74 para o Senado, a oposição consentida venceu em 16. Na Câmara dos Deputados, onde o voto é proporcional, os candidatos oposicionistas tiveram maior quantidade de votos nas capitais e nos grandes centros urbanos. É nesse processo que acontece o movimento pela anistia. Ou seja, o Brasil vai reaprendendo a participar politicamente. Apesar de todas as leis de exceção em vigor, depois das eleições de 74, a sociedade tende a ir para as ruas, a verbalizar o seu descontentamento com o regime autoritário. Por causa da pressão popular, a lei da anistia foi votada em 22 de agosto de 1979. No dia da votação em Brasília, dentro do Congresso Nacional, as galerias foram tomadas por populares. O dia estava o plenário lotadíssimo, cheio de gente, movimentado, e um movimento muito grande, inclusive ainda os militares radicais ainda se movimentando. Nós éramos o MDB e nós queríamos derrubar a ditadura sem guerra civil, sem guerrilha, sem luta armada. E muita gente debochava da gente. O atual senador Pedro Simon, como deputado do MDB, foi um dos 206 votos a favor da lei, contra 201. A lei aprovada permitiu a anistia aos crimes políticos, dando liberdade de parte dos presos e o retorno dos brasileiros exilados e banidos. Ela foi sancionada em 28 de agosto de 1979 pelo então presidente João Figueiredo. O projeto original do Figueiredo, ele não aceitava anistia para terrorismo. Quer dizer, terrorismo com crime de violência não tinha anistia. E nós queríamos que absorvesse todos. Em segundo lugar, era a discussão com relação aos militares que praticaram a tortura. Se dizia sempre que uma tese universal é que a anistia não atinge torturadores. Figueiredo recuou, os crimes condenados, tudo era absolvido, a anistia abrangia todos, mas, por outro lado, a tese de que a tortura ficava de lado, não, a tortura ficou incluída. A anistia daquele momento foi aquela possível, aquela em que as forças políticas em atuação na sociedade brasileira conseguiram elaborar, tanto daqueles que estão dentro do poder, quanto daqueles que estão de fora. Acho, em síntese, que junto com a campanha pelas eleições diretas, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita foi um grande sinal, vindo da sociedade, de que não era mais possível aceitar a permanência do regime autoritário. A lei de 1979 não cita indenizações. Em 2001, com a função de instalar uma política de reparação aos perseguidos políticos,
o Ministério da Justiça criou uma comissão de anistia, por medida provisória. Em 2002, veio a Lei número 10.559, que fixou os critérios de reparação econômica. Aquelas pessoas que sofreram perseguição, é cabível, então, a reparação em prestação única, aqueles que não puderem comprovar o vínculo laboral, e a prestação mensal permanente continuada, aquelas pessoas que tinham vínculo e que tiveram uma interrupção nas suas atividades laborais. Qual é a prova que existe do início da perseguição e até onde ela se estendeu? Se foram 5 anos, eu calculo 30 salários mínimos por ano de perseguição, 5 vezes 3, 15, serão 150 salários mínimos. Se é a prestação mensal permanente continuada, nós temos adotado o mercado. E se esse valor ainda é um valor que não atende à realidade, nós aplicamos o princípio da razoabilidade. A vice-presidente da Comissão de Anistia explica o que ocorre no caso do anistiado já ter morrido. É um direito personalíssimo, o direito da reparação econômica. No entanto, se quem deu entrada no processo foi aquele que foi atingido e desta morte resulta em herdeiros e sucessores, então é previsto no artigo 13 que caberá aos sucessores e prioritariamente à viúva a reparação econômica. 64.151 processos já foram encaminhados até hoje à Comissão de Anistia. 47.570 já foram julgados, 30.967 foram aceitos e 16.389 aguardam julgamento. Do total de processos já finalizados, apenas 35% envolvem reparação econômica. Nós temos tido casos de pessoas que dispensam a reparação econômica e vêm em busca da declaração de anistiado político brasileiro. Tem sido muito caro a todas as pessoas o reconhecimento que o Estado brasileiro errou em relação a elas. As pessoas que sofreram perseguição política, elas não tiveram somente problemas econômicos do vínculo. Eu cito, por exemplo, a situação dos estudantes que foram atingidos pelo decreto 477, na época da ditadura, e que foram impedidos de se matricular em qualquer curso no Brasil. A lei prevê a situação, a reparação a essas pessoas, inclusive a possibilidade de eles retornarem o curso que foi interrompido na época do regime militar. Daqui a pouco você confere as controvérsias da Lei da Anistia 30 anos depois de sancionada. Há quem defenda que é preciso revisar a lei e punir os torturadores. Mas também há quem considere que não é possível retroceder e revogar a anistia dada aos militares. A gente confere essa discussão já já.